pessoas. Bom dia, meninos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de higiene e profilaxia, certo? Vou pedir para que vocês procurem novamente, né, um lugar calmo, silencioso, onde vocês possam estar estudando, se concentrando, tá bom? Procurem ficar sentados, peguem uma xícara de café, né, o caderno, a caneta, para que vocês possam se concentrar na nossa aula de hoje. Ontem eu pedi para que vocês assistissem o filme da Florence, né, aquela animação, é uma animaçãozinha bem curta, mas eu queria principalmente que vocês se atentassem a algumas circunstâncias em relação à nossa aula, tá bom? Em relação, por exemplo, à importância que a Florence deu ao processo de higienização. Alguém quer compartilhar com os colegas? Hum? A atenção que ela deu em relação à higiene e o cuidado aos soldados fez com que o número de mortos diminuísse. Porque se fosse depender do general John e dos seus, a maioria teria morrido. Porque eles não tinham água limpa, eles não teriam vestes, eles não teriam cama, leito, nada. Tudo para eles era o mínimo. E graças à Flora, assim, que tirou do dela, para poder dar para eles, o número de mortos diminuiu bastante com os cuidados que ela teve em relação à higiene, não só a higiene do corpo, mas a higiene mental, porque pelo fato dela tratar eles bem e fazer o que ela pôde, a recuperação deles foi bem melhor. Exatamente, filha. Então, assim, a gente consegue perceber, né, num processo histórico, em um fato histórico que aconteceu, a gente consegue perceber a importância desse processo de higienização, né? Uma higienização, o que a gente conseguiu observar ali? Uma higienização individual, né? Então, ela favoreceu a higienização individual daqueles soldados, a higienização ambiental, a higienização mental, a higienização coletiva, tá? Todos aqueles tipos de higienização que nós vimos na nossa primeira aula, a Florence, ela teve uma visão melhor sobre tudo isso, né? Sobre o processo de adoecimento. Então, a Florence, ela percebeu que o adoecimento daqueles soldados não estavam ligados apenas aos ferimentos da guerra. Haviam outras circunstâncias que precisavam ser trabalhados ali. A maioria daqueles soldados, meninos, eles não morriam em decorrência dos ferimentos da guerra, tá? Eles morriam principalmente em decorrência a processos infecciosos devido a técnicas de higienização precárias. Então, essas eram as principais causas do adoecimento daqueles soldados de guerra. E a partir dessa visão da Florence, né, e a partir daí o surgimento de uma nova visão da enfermagem moderna, é que esses soldados eles começaram, na verdade, essa equipe de cuidado, né, a Florence também ela organizou uma equipe, né, de cuidado. Essa equipe ela teve uma visão melhor a respeito desse tratamento, a respeito da importância do processo de higienização, certo? E são características que nós podemos observar até mesmo nos dias de hoje. Fundamentos teóricos, né, que foram observados no tempo de Florence, que são observados ainda hoje, tá bom? A forma de organização de uma equipe de enfermagem, tá? Ela, além de ter essa visão no processo de cuidado, no processo de higienização, ela também tinha uma visão acerca do processo de administração da equipe, de coordenação da equipe, tá? Ela também trabalhou muito na parte de estudos estatísticos. Então, assim, foi uma personagem que contribuiu de forma essencial na nossa profissão. Então, por isso que hoje ela é conhecida como a mãe da enfermagem, tá? Cadê? Vamos acompanhar aqui.
A Andréia, o que que a Andréia falou? Né, ela deixou um grande legado à enfermagem, exatamente, Andréia. Né? Então, a Florence, ela deixou a sua marca. Então, por isso que até hoje ela é conhecida como a mãe da enfermagem, né? A mãe da nossa profissão, justamente por todo o seu legado que ela deixou para a nossa profissão. Tá bom, galerinha? E a respeito daquele vídeo lá do banho no leito, o que vocês podem compartilhar com a gente? Quem assistiu? Quais pontos vocês ficaram em dúvida? Vocês fariam alguma coisa diferente? E aí? Alguém? Ninguém? Ixi, o pessoal tá fraco hoje. Tomaram café não, meu povo? Ou eu que não tô ouvindo? Não sei. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Então vamos lá. Quem assistiu o vídeo lá de banho no leito da nossa última aula? O que vocês notaram que eles fazem? O que vocês fariam diferente? Professora, eu não assisti, porque eu Não? tô regrando a internet para poder assistir as aulas. Tá Tanto bom. que eu vi um dia ontem, eu pedi pra uma amiga minha baixar e ela mandou de pedacinho em pedacinho pra mim conseguir assistir. Oi, filha. Ó, a Andrea falou assim pra gente. No momento da higienização tem que sempre trocar a franela, né? Esse paninho, André, a gente vai chamar de compressa, tá? Ou objetos de limpeza que não venham ocorrer uma infecção. Exatamente. Né? Então, vocês conseguiram observar que sempre que ela ia realizar o processo de higienização, ele fazia o quê? Mudava o lado, né, da compressa. Outra coisa, essa compressa, ela não pode ser utilizada para o banho completo. Então, por exemplo, quando ele mudava de uma área mais contaminada para uma área menos contaminada, essa compressa ela precisava ser trocada, tá? Outra coisa que eu queria que vocês prestassem atenção. O paciente, ele era descoberto por completo? Vocês notaram isso? Se o paciente ele ficava descoberto por completo? Não, né? Então, por exemplo, eles iam fazer a higienização do membro superior direito, né? O corpo do paciente ficava totalmente coberto e somente o membro inferior direito ficava descoberto para ser realizada a higienização. Isso é uma forma tanto da gente cuidar do conforto do paciente, né, para ele não ficar totalmente descoberto, para ele não perder temperatura, assim como para a questão de como é a palavra que eu esqueci, Matheus? Não é de intimidade, para a gente cuidar da exposição do nosso paciente, para que ele não fique totalmente exposto durante todo o processo de banho, tá bom? Isso também é uma medida muito importante. Ali naquele vídeo tem alguns passos que estão um pouquinho equivocados, mas como eu falei para vocês, vocês terão essa disciplina, terão esse procedimento melhor na disciplina de técnicas básicas, tá? Onde vai ser passado todo isso, André, privacidade. Era essa palavra que eu tinha esquecido, tá? Privacidade. Então, esses passos vocês terão acesso melhor na disciplina, né, de técnicas básicas. Então, assim, eu queria mais que vocês tivessem essa visão geral, né, de como que era esse processo de banho no leito. Acredito que algumas pessoas nunca tenham visto como que é realizada essa prática dentro do hospital, mas é uma prática assim que Eu já vi,
Já viu, Clívia? Mas é bem No hospital, diferente no quando a hospital, bebê né? estava internada. Bem diferente. Só que o que eu vi foi uma criança. Eu acho que o menino tinha uns 9 anos. Ah, tá. Eu tive mais ou menos uma noção, porque a criança estava do lado da minha bebê. E, tipo, foram realmente, assim, foi uma enfermeira e dois técnicos que fizeram um banho. Porque a mãe do neném estava muito cansada. Normalmente quem dava o banho era ela. Aí ela pediu que eles fizessem isso. Até cortar o cabelo deles, cortaram, eles apararam, porque tinha um cabelo muito liso e grande, e estava pegando no olho. Uhum. Então eles fizeram tudo, o banho, limparam, cortaram a unha, tudo direitinho, do jeito que a mãe do menino fazia. Isso é uma responsabilidade nossa, tá? Esse processo de higienização completo. Isso, Andréia. Professor, Só um pouquinho, deixa eu responder a André aqui. Né, que para favorecer essa privacidade do paciente, a gente também tem que utilizar o biombo. Né? Então, se tiver um paciente ao lado dele, é necessário colocar-se um biombo para que o outro paciente não veja, né, o procedimento. Pode falar, Jess. oi, bom dia. Bom dia. Eu queria saber se a gente vai ter uma aula de laboratório para a gente poder treinar isso, fazer essa higienização, né? Em bonecos mesmo, Sim, entendeu? A gente vai ter alguma aula dessa de sim. laboratório? Na disciplina de técnicas básicas, vocês terão o passo a passo do banho no leito, tá? E aí, assim que vocês tiverem essa aula de passo a passo, vocês vão para o laboratório treinar. Tá, Gilson? Ah, entendi. Na nossa Eu pensava que era disciplina, nessa disciplina. não. Essa nossa disciplina é só para a gente ver a Uhum. importância desse processo de higienização, né, de profilaxia, mas a técnica em si vocês terão nas próximas disciplinas. Essa disciplina, no caso, né, de técnicas básicas em enfermagem, vocês não terão ela à distância, que ela tem a parte prática, tá? Ela não é só teórica, Ah, entendi. tá? Então vocês terão Entendi. essas Tá, disciplinas obrigada. no retorno, de nada, Tá. tá? Alguém quer contribuir com mais alguma informação, meninos? Então vamos voltar. Travou aqui. Nossa, tá tendo construção aqui no meu vizinho. Vou fechar a janela aqui para não atrapalhar você. Ver se não atrapalha a gente, né? Sim, Andréia, né? É um assunto muito importante da gente trabalhar, da gente ter uma visão dessa necessidade, né? Desse processo de higienização que muitas vezes é deixado de lado quando nós estamos na nossa prática hospitalar, não é vista com tanta importância. E aqui a gente está conseguindo ver o grande número de doenças que podem ser prevenidas a partir das técnicas de higienização, certo? Então, assim, é essa visão que eu quero que vocês saiam daqui, né? Não menosprezando os processos de higienização, que elas são extremamente essenciais nesse processo de controle de doenças. Então, vamos lá, iniciar a nossa aula. Nossa aula de hoje, nós já trabalhamos com ela em segurança em biossegurança. Alguém adivinha qual é?
Então vamos lá, meninos. Vocês estão conseguindo ver a minha apresentação aí? Tá aparecendo para vocês? Tá, né? Tá aparecendo aqui para mim também. Então vamos lá, meninos. Nossa aula de hoje nós teremos como temática higienização das mãos. Foi um assunto que nós já abordamos lá em segurança e biossegurança, certo? Então nós vimos na nossa disciplina de biossegurança que a higienização das mãos é uma das principais medidas de biossegurança, certo? Porque ela vai atuar tanto na prevenção, né, do adoecimento do profissional de saúde, assim como dos pacientes. Trata-se de uma das principais medidas de controle de infecção hospitalar. Todo mundo lembra disso? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos fazer um breve demonstração de como que esse processo de higienização ele precisa ocorrer e que vocês precisam ter a noção de que esse processo de higienização ele necessita ocorrer da forma correta. Então você simplesmente, e hoje a gente consegue perceber a importância disso, né? A nossa população, ela não via a higienização das mãos como um fato importante. Então, assim, a população em si não tinha o costume de trabalhar, chegar em casa, lavar suas mãos. Era algo visto, assim, extremamente desnecessário, né? Supérfluo. E hoje, com essa pandemia na qual nós estamos vivendo, muitas pessoas têm se atentado a essa temática, porque uma das principais orientações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, é o processo de higienização das mãos, correto? E a gente precisa orientar, né, vocês que já tiveram essa disciplina, vocês precisam orientar os amigos de vocês, os familiares, de como que esse processo de higienização ele ocorre da forma correta. Então não é só você abrir uma torneira, jogar uma água, passar um sabonete de qualquer jeito, em 1 segundo higienizar suas mãos e pronto, né? O que eu vi muito, logo quando iniciou esse processo de pandemia, foi o desespero do pessoal atrás de álcool em gel, álcool em gel, álcool em gel, álcool em gel, né? O álcool em gel, ele é importante? Exato, sim, com certeza. Principalmente para as pessoas que necessitaram, né, continuar trabalhando, necessitaram continuar saindo das suas casas. Então, foi extremamente importante para essas pessoas. Mas para aqueles que estão em casa, que está todo mundo em isolamento, etc, etc, podem muito bem fazer uma higienização com água e sabão que terão a mesma funcionalidade, tá? Então, assim, às vezes as pessoas colocam álcool em gel lá em cima e esquecem que tem uma água e sabão em casa, tá? Então, assim, nós precisamos valorizar isso, nós precisamos orientar as pessoas com as quais nós estamos convivendo, tá? Principalmente para que nós possamos passar por esse processo o mais rápido possível. Sim, Gilce, eu tô vendo também, né, que algumas campanhas, né, de orientação quanto a esse processo de higienização das mãos de forma correta, coisas que a gente não via anteriormente. E eu acredito, assim, que após esse processo de pandemia, né, após tudo isso acontecer, eu acredito que nós teremos uma população muito mais informada, muito mais consciente em relação a tudo isso. Assim a gente espera, né? Sim, Andréia. Então, por exemplo, eu não tenho álcool em gel, o que que eu faço? Pelo amor de Deus, eu vou morrer. Não, higienize suas mãos com água e sabão que terão, né, a mesma funcionalidade. Então, vamos lá, pessoal. Vamos iniciar a nossa aula. Vamos primeiro entender o que é a higienização das mãos. A higienização das mãos é uma medida importante na prevenção e controle das infecções nos serviços de saúde.
Apesar de ser uma medida simples, ela não é colocada em prática adequadamente pelos profissionais. Então, o que nós podemos entender aqui? Higienização. O que significa higienização mesmo? Processo de remoção de sujidades, né? Correto? Higienização, em geral, significa processo de remoção de sujidades. Então, quando eu falo higienização das mãos, eu estou falando do processo de remoção de sujidades que estão presentes nas nossas mãos. Dentre essas sujidades, podem estar presentes também os micro-organismos. Então, durante esse processo de higienização das mãos, além da remoção de toda a sujidade, são removidos também células mortas, né, que são as células descamativas, micro-organismos, dentre estes vírus, bactérias, fungos, protozoários, são removidos durante esse processo de higienização. E aqui ele fala, vamos prestar bem atenção nisso aqui, né? Que é uma informação que encontra-se um pouco equivocada, né? E controle das infecções nos serviços de saúde, correto? Né? Nós vimos na nossa disciplina de biossegurança que é uma das principais formas de controle nesses serviços de saúde. Mas, na realidade que nós estamos vivendo hoje, né? Esse processo de pandemia que nós estamos vivendo hoje, a higienização das mãos, ela vai muito além desse controle de infecção nos serviços de saúde. Ela também deve ser utilizada, deve ser empregada no processo de infecção comunitária. Lembram a definição de infecção comunitária? Quem que lembra aí? Vamos ver quem que estudou mesmo. Deixa eu relembrar aqui, fazer um feedback. Lembra aí, André. Infecção comunitária é aquela que foi adquirida. Onde? A infecção comunitária é aquela que não foi adquirida no ambiente hospitalar, mas no ambiente comunitário. Exatamente, né? Então, ó, a Por toque, né? Isso, a Clívia disse que ainda não teve a disciplina de biossegurança, né, Clívia? Mas assim que tiver novamente, você vai fazer, tá bom? Então, vamos lá entender, Clívia, o que principalmente para a Clívia aqui, que não teve aula de biossegurança, tá? O que significa uma infecção comunitária, Clívia? É uma infecção adquirida fora do serviço hospitalar, tá? Nós temos dois tipos de infecção hospitalar. Nós temos dois tipos de infecção. A infecção hospitalar, que é conhecida como infecção relacionada à assistência à saúde, e infecção comunitária. A infecção hospitalar ou infecção relacionada à assistência à saúde é toda aquela infecção que vai ser adquirida dentro do ambiente hospitalar ou então relacionada a uma assistência de enfermagem, relacionada a um serviço de enfermagem não, relacionada a um serviço de saúde que foi prestado àquele paciente, tá bom? Infecção comunitária é toda aquela infecção que vai ocorrer fora do serviço hospitalar ou que não está relacionado à assistência. Então, um exemplo de infecção comunitária. Uma gripe que você pegou do seu irmão dentro da sua casa. É uma infecção comunitária. Você não adquiriu essa infecção porque você ficou internada no hospital e lá você teve contato com outro paciente que estava com processo infeccioso e aí o profissional de saúde que estavam cuidando de vocês dois não teve cuidados de contaminação e você acabou sendo contaminada dentro do hospital. Então, uma infecção hospitalar, tá? Mas, por exemplo, se você adquiriu esse processo de infecção dentro da sua casa, é uma infecção comunitária, tá? Então, nós conseguimos observar hoje... Tipo a dengue, né, professora? Oi, amor. Tipo a dengue, né, assim, essas doenças, assim, que é obtida fora do ambiente hospitalar, né? Sim, existem várias, Ou né? não? Na verdade, todas as doenças, pessoal, todas as infecções, elas podem acontecer
na comunidade ou dentro do ambiente hospitalar. Todas, tá? Deu para entender? É porque as doenças ficam em incubação, né? No momento da internação, né? Isso. Só que assim, a gente tem que levar em consideração justamente esse período de incubação, né, Andréia? Então, por exemplo, se um paciente ele adquiriu uma infecção urinária na sua comunidade, né, em casa, enfim. Só que ele não estava apresentando esses sintomas de infecção urinária e ele foi internado, tá? Ele foi internado e logo depois ele surgiu com esses sintomas de infecção urinária. Essa infecção, ela vai ser considerada comunitária. Apesar dos sintomas terem aparecido dentro do ambiente hospitalar, ela vai ser considerada comunitária, pois ele adquiriu na comunidade. Então, são essas informações que nós precisamos estar atentos, tá? Apesar dos sintomas eles terem aparecido dentro do hospital, ele adquiriu onde? Na comunidade. Então, é uma infecção comunitária. Clívia, deu para dar uma ideia assim geral desses dois tipos de infecção? Ótimo. Qualquer coisa, pergunte, tá? Então, vamos lá. Hoje, nós já sabíamos, né, que esse processo de higienização era uma importante medida de controle para as infecções hospitalares, para as infecções que aconteciam em decorrência dos serviços de saúde. Só que hoje, né, principalmente por conta dessa pandemia na qual nós estamos vivendo, a gente consegue perceber que essa higienização, ela também é importante, extremamente importante, no processo de controle de infecção comunitária. A maioria dos casos de contaminação por Covid-19 acontece onde? É uma infecção comunitária. Na comunidade, né? Exatamente, tá? Então, professora, oi. A infecção comunitária e a transmissão comunitária é o mesmo? Quando eu falo transmissão comunitária, eu estou falando a respeito do processo de transmissão desses micro-organismos, certo? Lembra lá daquela cadeia de infecção, Andréia? Lembra? Que o micro-organismo, ele precisava ter uma... seu João, né? O micro-organismo precisava ter uma porta de saída, precisava ter uma forma de transmissão. Quando eu falo transmissão comunitária, eu quero dizer que a transmissão daquele micro-organismo está acontecendo na comunidade, fora do ambiente hospitalar, tá? Quando eu falo infecção comunitária, eu já estou falando do adoecimento, que é quando a pessoa já adquiriu o micro-organismo e já desencadeou o processo de infecção no seu organismo. Então, assim, de forma resumida, né? Eles estão falando basicamente no mesmo sentido. Mas primeiro eu tenho que ter uma transmissão comunitária para depois ter uma infecção comunitária. Entendeu? Deu para entender? Deu, professora, deu sim. Né? É porque ele sempre passa, né, na reportagem que a transmissão pelo Covid-19 está sendo de uma transmissão comunitária, eles falam, né? Mas é exatamente isso, né? Quando ele fala que a transmissão está sendo comunitária, ele quer dizer que o vírus ele está sendo transmitido entre as pessoas dentro de uma comunidade, fora do ambiente hospitalar, tá? E aí, quando essa pessoa, ela adquire esse vírus, ela entra em contato com esse vírus, ela vai desenvolver uma infecção de que tipo? Comunitária, tá? Então, necessita ocorrer uma transmissão comunitária para ocorrer uma infecção comunitária. A infecção é o adoecimento, tá, Andréia? A infecção é o adoecimento e a transmissão é a forma como esse micro-organismo vai ser transmitido, vai passar de uma pessoa para outra. É nesse sentido. Certinho?
Professora, Oi. falando mais um pouco sobre a nossa atualidade, o que a senhora achou do decreto do nosso governador em relação ao rodízio de veículos? Porque tem muita gente falando que o nível de contaminação vai ser bem maior. É porque, assim, o que acontece, né? O governador decretou o rodízio de veículos, mas nós precisamos entender a realidade na qual nós estamos vivendo. Existem muitas pessoas que necessitam continuar trabalhando, que necessitam sair de casa, que necessitam, certo? Então, por exemplo, eu preciso trabalhar, eu tenho que trabalhar todos os dias. Se eu não vou poder ir de carro, eu vou ter que ir de quê? Eu vou ter que ir de ônibus, eu vou ter que usar um outro recurso para poder conseguir chegar ao meu trabalho. E aí, quando eu vou aumentar, né, a procura pelo transporte coletivo. E à medida que você aumenta a necessidade do uso de transporte coletivo, você aumenta o processo de transmissão daquele micro-organismo. Foi a mesma situação da questão de redução da frota de ônibus. Eu não sei se vocês acompanharam isso. Mas a RB Trans, não sei, a RB Trans, não. A empresa lá que faz o controle dos ônibus, eu esqueci o nome. Mas eles reduziram a frota de... Mesmo, professora. Oi? É RB mesmo. Né? Eles reduziram a frota de veículos na nossa cidade. O que isso vai fazer? Né? Se eu vou reduzir o número de ônibus, mas as pessoas que necessitam ir trabalhar todos os dias continuam as mesmas, eu vou ter uma maior quantidade de pessoas dentro daqueles ônibus. Eu vou ter um maior tempo de espera para essas pessoas no ponto de ônibus, tendo contato com diversas pessoas. Então, assim, na minha visão, né, na minha visão diante de tudo isso, não é um processo que vai nos ajudar nesse momento, tá? E na minha visão particular em relação a isso, se eu preciso ir trabalhar todos os dias, eu não posso ir de carro, eu vou ter que arrumar uma outra solução, né? Então, assim, vai aumentar a necessidade... Todo mundo está tendo esse mesmo pensamento. Isso. Então, vai aumentar a transmissão Porque comunitária? é real, Isso. os ônibus. William, vai... Sem contar que tem muita gente ainda que não tá tendo noção do que está acontecendo. Porque no dia que teve a liberação da vacina, que eu fui levar minha filha para vacinar, eu fiquei das 2 da tarde até 3h40 esperando o ônibus. E quando o ônibus veio, ele não estava lotado, porque ele já estava indo para o final, para o prado final. Mas tinha muita gente dentro do ônibus, sem máscara. Toda vez que eu entro dentro do ônibus que eu tô com a minha filha, ela tá de máscara. Eu passo álcool nela. Aí teve uma senhora que falou assim, eu não sei como é que tu consegue usar máscara, porque eu fico sufocada. E já era uma senhora. E esse negócio de estar passando álcool dentro do ônibus é um perigo. E se alguém riscar um fósforo aqui e te queimar? Eu fiquei sem reação para responder o que ela tinha me perguntado. A gente ainda tem muita dificuldade. Porque, gente, em relação eu acho que ela não tem noção nem um pouco do que está acontecendo, né? Sim, exatamente, né? Aí agora vai piorar. Aí o William falou assim, vai de Uber. Qual é a nossa realidade, William, do trabalhador brasileiro? Recebe um salário mínimo por mês, aí vai pagar Uber, né? Um dia sim, um dia não, para ir e voltar para casa, né? É melhor ficar desempregado logo, né, William? Porque o dinheiro só vai dar para pagar Uber. Então, assim, eu sou a favor do lockdown, tá? Mas eu acho que isso ele deveria ser implantado o mais rápido possível para que possa ser realizado esse controle. Né? Mas assim, Andréia, hoje nós estamos vivendo, né, um processo muito difícil porque nós estamos pagando da nossa pele agora o tempo de desvalorização no nosso país de educação e de saúde, né? Então, assim, o nosso país, ele nunca viu a educação como prioridade, a saúde como prioridade. Então, por que hoje nós temos tantas pessoas leigas em relação a tudo isso, né? Nós temos essas pessoas leigas porque o Brasil não favoreceu a educação durante muitos anos. Então, são pessoas
que não tiveram acesso à educação, tá? São pessoas que estudaram até a alfabetização, né? Então, são pessoas que realmente têm dificuldade de compreender essa situação na qual nós estamos vivendo. Questão da saúde também, questão dos profissionais de saúde, né? A desvalorização dos profissionais de saúde, e aí a gente pode levar principalmente para a nossa classe, né? Dos profissionais de saúde. Oi, amor. Ontem eu estava assistindo o jornal e passou que estava tendo um voto, que eles tinham aberto um voto, né, popular em relação ao aumento do salário de todas as pessoas que trabalham na saúde. Já tinha 9 mil e poucos votos a favor e 9 mil a favor e 6 mil e pouco contra. Eu fiquei muito chocada em saber que ainda tem pessoas que acham que o salário de um médico, o salário de um enfermeiro, de um técnico de auxiliar é muito. Sim. E dá para saber que não é, ainda mais hoje, de como a gente está vivendo, o tanto de médico, o tanto de enfermeiro e todas as pessoas que trabalham no ambiente que estão sofrendo com essa pandemia, que têm sim direito de receber mais. Por quê? Porque estão lá, estão cuidando dos outros e não estão podendo nem cuidar de si mesmo. Exatamente, cuidar da sua família. Aí eles abriram, né, essa votação, abriram essa votação. Até onde eu vi, até onde eu voltei, o voto a favor estava maior, mas o contra estava quase chegando. É uma realidade muito difícil que nós estamos enfrentando hoje. Então, assim, é um acúmulo, sabe, de desvalorização que nós estamos pagando preço hoje. Questão do... Não sei se você... Tem, professor. Oi, amor. E é interessante também, assim, como a mudança de valores de pensamento muda, assim, né, decorrente do que a gente está vivendo. Porque antes as pessoas corriam de uma vacina, né? Dizia que ia matar todo mundo, que não servia, que dava efeito colateral. E hoje as pessoas estão clamando por uma vacina, né? Por esse Covid. E, ó, vejam só. É muito interessante. Eu não sei se vocês acompanharam no início desse ano que o governo decretou o corte de bolsas de estudos para alunos de mestrado e doutorado. Quem são, pessoal, esses alunos de mestrado e doutorado, né? São aqueles que fazem pesquisas sobre diversas doenças, são aqueles que desenvolvem novos medicamentos, são aqueles que fazem a busca da vacina, são aqueles que trabalham exclusivamente para pesquisa, sabe? E o auxílio que o governo dá para esses pesquisadores, para esses cientistas, né, que buscam o descobrimento de novos tratamentos, de novas vacinas, enfim, trabalham com diversas gamas de pesquisa. Recebem R$1.000 por mês, R$1.500 por mês, para trabalhar exclusivamente com isso, tá? São as pessoas, as maiores mentes do nosso país trabalhando para isso, que estudaram por mais de 10 anos para isso e recebem como auxílio do governo R$1.000, tá? R$1.500. E no início desse ano, antes de toda essa pandemia e tudo mais, o governo decretou cortes imensos para essas bolsas de pesquisa. Então, pessoas que trabalhavam com esse descobrimento de vacinas, de novos tratamentos, etc., pararam de receber esse auxílio e tiveram que abandonar suas pesquisas, né? E aí, inclusive, a brasileira que fez que descobriu, né, que sequenciou o código genético, ela é uma dessas bolsistas, tá? Então, assim, através disso a gente consegue perceber o quê? O quanto o nosso país ele desvaloriza, né, a ciência, a pesquisa, a educação, a saúde. Porque eu não acompanhei direito, mas teve alguns países, né, se juntaram para as verbas, né, para esse processo de estudo da vacina, e o Brasil se recusou a colaborar, né?
Então, sim, isso realmente vai acontecer, tá? Então, assim, é um caos, tá? Que nós precisamos sim ter medo. Não é balela, a gente tem que ter medo, tá? Não é uma gripezinha, é algo que vai matar. E assim, a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Orientar, pessoal, realmente sair de casa somente quando necessário. Então, esse isolamento social, ele é uma medida profilática, né? Ele é uma medida profilática para essa transmissão da doença, tá? Não, cara. É vendo teu celular? Não. Quem é que tá aí com o microfone ligado? Bora desligar, né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. E aqui, quando a gente pode acompanhar, né, apesar de ser uma medida simples, ela não é colocada em prática de forma adequada pelos profissionais. Então, é uma medida extremamente simples, que não precisa de muitos recursos, mas que não é valorizada, ou então, pelo menos, que não foi valorizada por muito tempo, né? Eu espero que agora, após esse processo de pandemia, seja vista a sua real importância de tudo isso, tanto para os profissionais de saúde quanto para a população em geral. Eu acredito que pelo menos quando tudo isso passar, nós venhamos a ter uma visão melhor, tanto na parte aqui de higienização das mãos, de cuidados pessoais, quanto né? Quanto em relação à importância da educação, a importância da pesquisa no nosso país, a importância dos serviços de saúde, a desvalorização dos profissionais de saúde em geral. A Andrea tá fazendo comentários políticos aqui, André. Eu só posso dizer que eu concordo, mas eu não posso falar questão de ética, né? Porque senão eu não ia parar de falar nunca. Então vamos lá. Então, por que higienizar as nossas mãos, né? Os micro-organismos, eles estão em toda parte, então eles estão presentes. Ai, gente, eu tô me coçando aqui pra falar mal, mas se eu falar, a gente não termina a nossa aula, né? Então vamos lá. Esses micro-organismos, eles estão presentes em toda parte, tanto no nosso corpo, quanto no ambiente, nos objetos nos quais nós tocamos. E dentre esses micro-organismos, nós temos os fungos, as bactérias, os vírus, os protozoários, tá? Algumas destas são fontes de doenças. Então, assim, a porcentagem, meninos, de micro-organismos que causam doenças é baixa. Em vista que, se a gente for pensar tanto de micro-organismos que tem no ar, o tanto de micro-organismos que tem no objeto, que tem nesse copo que eu tô pegando, que tem no meu celular, enfim, a quantidade de micro-organismos que tem é absurda, né? Mas poucos deles irão causar o adoecimento, tá? Mas, né, mesmo uma pequena quantidade podendo causar esse adoecimento, essa porcentagem de causar a morte, né, dos pacientes, ela ainda é muito alta. Em toda parte tem micro-organismos, André, exatamente. Em tudo, na verdade, tem micro-organismos, exceto em ambientes o quê? Quem lembra? Onde não tem micro-organismos é considerado um ambiente... Ambiente estéril. Ambiente estéril. E tem outro nomezinho também, tenta lembrar aí. Ninguém lembra? Ambiente estéril, mas tem outro nome, Gilce. Ninguém lembra? Ambiente asséptico, tá? O ambiente asséptico é aquele livre de micro-organismos, onde não tem micro-organismos, tá? As mãos estão entre os principais veículos de transmissão de micro-organismos. Então, são as nossas mãos que entram em contato com as pessoas, né? Por isso que
Durante essa pandemia também nós estamos orientando a evitar o contato com as mãos, ou então a minha mão pega nesse objeto, eu transmito alguns micro-organismos que estão presentes na minha mão para esse copo, daí vem uma outra pessoa, pega aqui esse copo, eu passo os micro-organismos que estavam nas minhas mãos para essa outra pessoa, né? Então, essa transmissão de micro-organismos, ela pode acontecer tanto entre o contato com as pessoas, né, mão a mão, quanto entre o contato com objetos. Belezinha? Então, para que higienizar as mãos? Né? Através dessa higienização das mãos, permite a remoção de sujidades, de suor, de oleosidade, pelos, células descamativas, da microbiota da pele, interrompendo a transmissão de infecção veiculadas ao contato. Então, a partir da medida que você realiza esse processo de higienização das mãos, você favorece também esse processo de remoção de sujidades, de suor, de oleosidade, de células descamativas, da microbiota da pele. O que é a microbiota da pele? São os micro-organismos que estão presentes na nossa mão, tá? Interrompendo essa transmissão de infecções veiculadas ao contato. O que acontece, né? Lembram que eu falei para vocês que na nossa pele estão presentes diversos micro-organismos, certo? Só que alguns desses micro-organismos, eles são importantes na nossa pele, tá? Eles vão ajudar a proteger a nossa pele contra diversas doenças. Não sei se vocês estão acompanhando aí algumas pessoas reclamando, né? Porque o uso repetido do álcool em gel tá causando a descamação da pele, né? Dermatite, que é quando as mãos ficam vermelhas. Vocês estão passando por isso também? Porque o álcool em gel, ele não vai retirar somente o micro-organismo que causa doença, ele vai retirar a maioria dos micro-organismos, né? Então, tanto os micro-organismos patogênicos quanto os micro-organismos residentes, tá? Então, proporciona, né, a prevenção e a redução das infecções cruzadas, das infecções causadas pelas transmissões cruzadas. Então, o que é uma transmissão cruzada, né? Uma infecção cruzada? É um processo de transmissão de micro-organismos entre pessoas e objetos. Então, é um micro-organismo que ele vai ser transmitido entre as pessoas ou entre os objetos. Quem deve higienizar as mãos? Todos os profissionais que trabalham em serviços de saúde, quem mantém contato direto ou indireto com os clientes, quem atua na manipulação de medicamentos, alimentos e material estéril e contaminado. Então, aqui nós estamos relacionando, né, indicando principalmente quem? Os profissionais de saúde. Só que nós precisamos expandir também a nossa população, né? Não somente os profissionais de saúde precisam fazer esse processo de higienização das mãos. Isso precisa ser feito também em toda a população em geral, justamente para prevenir esse processo de infecção comunitária. Importante, né? Antes de realizar a higienização das mãos, é necessária a retirada de todos os adornos, como pulseiras, relógios, anéis, tá? Então, assim, todos esses adornos, eles causam, né, o acúmulo de micro-organismos. Então, por isso que antes dessa higienização das mãos, é necessária a retirada de todos esses adornos, sejam pulseiras, relógios, anéis, tá? E segundo a norma regulamentadora número 32, Saúde e Segurança em Serviços de Saúde, tô dando aula. Oi? Tô dando aula, depois eu falo contigo. É pra tomar um predicinha de mesuída. Tá, vou tomar. Tchau. Tem água aí? Tem, tchau. Tá, toma. Hora de tomar meu remédio, galerinha. Então vamos lá, continuar aqui.
Sim, tem muitos profissionais que não respeitam isso, né? A norma regulamentadora, então, ela proíbe, né? Vixe, pior que eu nem tenho água não, ó. Eu menti. E agora? Pois é, pessoal. Aí, o que eu quero dizer com isso, né? Que não adianta nada você higienizar suas mãos se você continua com seu anel. Ah, professora, mas é minha aliança. Quero nem saber, tem que tirar a aliança do mesmo jeito, né? Não adianta. Então, assim, é extremamente importante isso, tá, pessoal? Esse processo de retirada de adornos. Infelizmente, a gente não observa, né, esse processo no ambiente de trabalho. Inclusive, nesse processo de pandemia, tem gente que continua usando esses adornos. Então, a higienização... Professora. Oi, amor, pode falar. Em relação às luvas, eu sempre questionei muito o fato das vezes que eu tive que ir num ambiente hospitalar e a maioria das enfermeiras ou técnicas não usarem luva na hora de medicação, de dar o remédio, né, a pílula, ou de injetar alguma medicação na veia, injeção em si. A maioria nunca está usando luva e eu penso que deveria usar. Com certeza, tá? Esse uso de luvas aí, no caso, ela tá colocando em risco principalmente a sua segurança, né? Que ela pode entrar em contato com material contaminado, pérfuro cortante. Então, é extremamente necessário esse uso de luvas, tá? E no processo de controle de infecção também. Então, infelizmente, a gente ainda vê muito profissional com resistência ao uso de EPI de forma geral. E aí, outro motivo, né, que eu vejo também pro alto nível de contaminação dos nossos profissionais de saúde. Claro que é em decorrência aos poucos recursos que nós temos, né, de uso de EPIs, isso é claro, fato, mas eu também acredito que esteja relacionado à nossa equipe a nossa equipe de saúde, né, uma equipe de saúde que não tem rotina de uso de EPI, que não sabe como colocar um EPI corretamente, que não sabe retirar um EPI de forma correta, que não usa um EPI, né? Então, assim, esse alto nível de contaminação que está cometendo esses profissionais de saúde, claro que é devido ao risco, claro que é devido a poucos recursos, concordo com tudo isso, mas eu também acredito que esteja relacionado a todas essas questões que eu falei para vocês, tá? Da falta de conhecimento, da falta de rotina dos nossos profissionais a uso e retirada desses EPIs. E aí, o que eu estou acompanhando é justamente esse processo, né, de orientação a esses profissionais, tá? Então, aqui nós temos a higienização simples. Pode, Clívia, pode sim, pode cobrar, tá? O uso de luvas, com certeza. Então, qual é o objetivo dessa higienização simples com água e sabão? Remover os micro-organismos que colonizam as camadas superficiais da pele, suor, oleosidade e células mortas. Dura em torno de 40 a 60 segundos, tá? Quando que eu devo realizar esse processo de higienização simples? Quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue ou outros fluidos corporais. Ao iniciar o turno de trabalho, após ir ao banheiro, antes do preparo e manipulação de medicamentos. Então, nesses casos, você necessita realizar uma higienização simples com água e sabão, tá? Sempre que você inicia um turno de trabalho, você tem que higienizar com água e sabão. Ah, professora, e o álcool em gel? Não, primeiro água e sabão, tá bom? Vocês estão conseguindo acompanhar, meninos? Tá rápido? Como que tá aí? E aí nós temos também essa higienização antisséptica das mãos, tá? Que dentre essas soluções antissépticas, nós temos como exemplo o álcool em gel, tá? O álcool, ele é uma solução antisséptica
e ele tem como objetivo promover a remoção de sujidades e de micro-organismos, reduzindo essa carga microbiana das mãos, com auxílio de uma solução antisséptica. Duração de procedimento de 40 a 60 segundos. Aqui eu tenho 5 momentos para a higienização das mãos. Então, isso aqui vocês precisam ter na cabecinha de vocês, tá? 5 momentos importantes de que as nossas mãos precisam ser higienizadas. Antes de tocar o paciente, antes de realizar um procedimento limpo, procedimento asséptico, após o risco de exposição a fluidos corporais, após tocar o paciente ou após tocar superfícies próximas ao paciente. Então, vejam só, dentro dos hospitais, né, aquela caixinha lá de álcool em gel, sempre tem nos quartos, né, ao lado do paciente, tem a pia, tem que ter a pia, no balcão lá da enfermagem, né, na sala de preparação de medicamentos. Então, assim, isso tudo é para orientar e para facilitar o trabalho da nossa equipe em relação a isso, tá? Que vejam só, são muitos momentos em que esse processo de higienização precisa ser feito. Você foi simplesmente lá se apresentar para o seu paciente, né? Receber o plantão do seu paciente. Você não tocou nele, mas você tocou nas superfícies próximas ao paciente. Você ficou aqui segurando, né, essa pontinha aqui da cama do paciente. Você tem que higienizar suas mãos, tá? E aqui nesse caso você pode utilizar somente a solução antisséptica, somente o álcool em gel. Então vamos aprender o passo a passo aqui, né? De como que essa higienização ela precisa ser feita. Primeira coisa, vou abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar na pia, né? Justamente porque, deixa eu apresentar aqui para vocês. Principalmente porque, né, tanto a torneira quanto a pia em si são locais altamente contaminados, tá? Todo mundo entra em contato aqui com a torneira, né? Todos os micro-organismos e as sujidades que saem das nossas mãos vão para a base da pia, então são locais extremamente contaminados. Então, quando você vai higienizar suas mãos, você precisa evitar o contato com essas áreas. Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabão líquido para cobrir todas as superfícies das mãos. Seguir a quantidade recomendada pelo fabricante. Vejam só, é sabonete líquido, não é sabonete em barra, tá? Isso aqui a gente tem que incluir até mesmo na nossa casa, né? Se você colocar sempre na pia, assim, um frasquinho com sabão líquido, porque se for o sabão em barra, pessoal, você está favorecendo esse processo de infecção cruzada. Que eu vou lá, higienizo as minhas mãos com sabão e barra, depois vai vir a outra pessoa, pega esse sabão que eu já usei para higienizar minhas mãos e passa na mão dele. Então, a gente vai estar favorecendo essa transmissão cruzada, tá? Por isso, a importância de ser o sabão líquido. Ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre si. Então, primeira coisa, eu vou fazer esse processo de fricção da palma da minha mão, tá? É o primeiro passo, fricção da palma da mão. Depois, eu vou colocar uma mão sobre a outra, assim, a forma como essa mulher tá fazendo, e eu vou friccionar, tá? Qual é o objetivo dessa limpeza, meninos? É a higienização do dorso da minha mão, tá? Essa parte aqui da minha mão, dorso da minha mão. O objetivo não é a higienização dos dedos aqui ainda, do dorso da minha mão, tá? Depois eu troco de mão e faço esse mesmo processo em vice-versa. Depois eu vou entrelaçar os dedos assim, ó, como se eu tivesse de casalzinho, né, com meu namorado, com meu marido, assim, ó, entrelaçando as mãos, tá? E à medida que você entrelaça as mãos, você vai friccionando esses dedos, né, levantando e abaixando os dedos, tá? Esse é o processo de higienização das nossas mãos. Qual o objetivo desse processo, dessa etapa? Higienizar o espaço entre esses dedos, tá? Esse Vzinho aqui, ó, que forma entre um dedo e outro. Espaços interdigitais, tá bom? Esse é o objetivo desse passo. Depois eu vou juntar as minhas duas mãos, assim, dessa forma, né? Que nem tá na imagem.
e vou ficar movimentando esses meus dedos, tá? Esfregando o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, tá? Segurando os dedos com movimentos de vai e vem. Depois troca a mão, tá? E repete esse processo. Qual que é o objetivo desse passo? O dorso do meu dedo. Então, essa partezinha aqui, ó, de trás do meu dedo. É esse o objetivo. Depois, é só o meu polegar. Tá vendo? Né? Então, eu vou esfregar o polegar esquerdo com o auxílio da palma da mão direita, utilizando movimentos circulares. Depois, são muitos passos, né? Você vai pegar a pontinha do seu dedo, ó. Por que que a minha unha tem que ser curta também, né? Para eu conseguir realizar essa higienização correta. Então, eu vou friccionar as polpas digitais e as unhas da mão direita contra a palma da mão esquerda, fechando, ó, em concha, como se a minha mão fosse uma conchinha, fazendo um movimento circular e vice-versa, tá? Então, qual é o objetivo aqui desse passo? Higienizar, ó, as pontinhas dos meus dedos. Depois, eu vou fazer, ó, o meu punho, tá? Lembrando que sempre quando eu faço com uma mão, eu tenho que fazer com a outra. Depois do punho, você vai enxaguar a sua mão. Então, Melissa, o que que acontece? O sabonete antibacteriano, ele vai remover as bactérias, né? Como o próprio nome já diz, ele remove bactérias. Mas a gente sabe que na nossa mão existem vários outros micro-organismos, como vírus, tá? Vírus, protozoários. E aí, esse sabonete antibacteriano, claro que ele vai ajudar também nessa remoção dos demais micro-organismos, mas ele é mais eficiente para bactérias, tá bom? Então, o que eu quero dizer com isso? Que um sabonete normal, ele também vai ajudar nessa remoção dos demais micro-organismos. Ele não necessariamente ele tem que ser antibacteriano para remover esses micro-organismos. Tá bom, Melissa? Deu para entender? Ótimo. Tá? Então, você vai enxaguar a mão. Vejam só aqui, né? Ela não tá usando a mão, ó, ela tá usando o cotovelo para abrir essa torneira, tá? Vocês vão ver, gente, o laboratório de vocês tá tão arrumado, o negócio tá tão bonito, que para você abrir a torneira é com seu joelho, tá? Muito, muito, muito legal. Você não vai usar nem o cotovelinho de vocês, vocês vão usar o joelho de vocês para abrir a torneira, muito bom. E aí você vai enxaguar as mãos, tá? Retirando os resíduos. E vejam só como que acontece. É no sentido dos dedos para os punhos. Então, você vai shoujos, né? Então, como que você vai molhar a sua mão? É no sentido dos dedos para os punhos, tá? Depois nós vamos secar as mãos com a toalha descartável, tá? Tem que ser uma toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguindo pelos punhos também. E aqui é um exemplozinho, se eu não tiver aquela torneirinha lá que só encosta, né? Que é de sensor, é aquela torneirinha normal de abrir. O que que eu faço? Você vai pegar um papelzinho e vai lá girar sua torneira, tá? Aqui é como acontece no centro cirúrgico, que é um pouco mais diferente, né? Eles utilizam aquela escovinha, eles fazem até o cotovelo, esse processo de higienização. Vocês vão ter aula melhor disso daqui em centro cirúrgico. Tá, meninos? Então, essa foi a nossa aula de higienização das mãos. Espero que tenha ficado claro a todos vocês, tá? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou claro? Fiquem à vontade, o momento é de vocês agora, tá?
Então tá, meninos. Aguardo vocês amanhã, tá bom? Amanhã a gente se encontra no mesmo horário, tá? Deixa eu parecer que eu saí aqui. Então tá. Tchau, tchau. Beijos, beijos a todos vocês.